A população brasileira começa no momento a receber as vacinas e começa a ser imunizada da pandemia decorrente da coronavírus. A partir de agora, toda a população será submetida a essa vacinação em massa, mas o que observamos no momento é um número escasso de vacinas para toda essa população. Então, os mais espertos que se valem desse expediente de furar fila, eles devem estar cientes de que tanto os agentes de saúde quanto os particulares podem sofrer reprimendas e sofrer consequências legais e jurídicas, tanto no âmbito penal quanto no âmbito administrativo e civil. Com relação aos agentes públicos, nós podemos aqui salientar que eles estão sujeitos a reprimendas no âmbito penal, administrativo e civil. E quanto aos particulares, no âmbito penal. Então vamos aqui traçar algumas hipóteses, algumas situações que pode ocorrer a qualquer momento, a depender da conduta de cada pessoa. Com relação aos agentes públicos, ocorre o seguinte: se o agente público apropria da vacina, dando a ela destinação diversa daquela que foi instituída pelos órgãos da administração sanitária, se ele apropria dessa vacina e faz uso dela desrespeitando a ordem cronológica e a fila determinada pela vigilância sanitária, ele estaria incorrendo o crime de peculato. A pena para o crime de peculato é de 2 a 12 anos, segundo o Código Penal, podendo ser cumprida no regime fechado, semiaberto ou aberto. Outra situação que pode ocorrer com relação ao agente público é que ele, quando ele exige do particular algum dinheiro, se ele exige do particular alguma vantagem, ele estaria cometendo o crime de concussão, que também tem uma pena de 2 a 12 anos e é um crime previsto no Código Penal brasileiro. Crime grave, de natureza grave. Ele pode sofrer aí uma reprimenda a ser cumprida no regime também inicial, aberto, semiaberto ou fechado. Outra situação também que ocorre com relação ao agente público é quando ele solicita, ele pede dinheiro ou vantagem ou outra vantagem indevida ao particular. Nesse caso, ele estaria praticando o crime de corrupção passiva, também prevista no Código Penal brasileiro, e que a pena também é de 2 a 12 anos, e ele poderá responder a esta reprimenda, essa sentença penal condenatória, no regime aberto, semiaberto e fechado. Questão peculiar que ocorre é naquelas situações em que o agente público ele é superior em determinado cargo e determina que o inferior, aquele que obedece às suas instruções, se valha de algum expediente espúrio para a prática do crime. Nesse caso, ambos responderão pela conduta delituosa, uma vez que o subalterno ele não é obrigado a cumprir uma ordem manifestamente ilegal. O agente público, além de responder na esfera criminal, ele também responde na esfera administrativa. Então aqui invocamos a lei que trata dos atos de improbidade administrativa, em especial o artigo 11 da lei de improbidade administrativa. Ele estaria, nesse caso, descumprindo o artigo 11 dessa lei, que trata dos princípios da administração pública. Princípios que devem ser observados por todos os agentes públicos. Agora, quanto aos particulares, eles também são passíveis de punição no âmbito penal. Então, temos várias situações. Nós temos aquela situação em que o particular oferece dinheiro ou vantagem indevida para o agente público, no caso que trabalha na área de saúde, e ele oferece esse dinheiro
essa vantagem indevida para passar na frente de outra pessoa. Nesse caso, ele estaria praticando a corrupção ativa. Corrupção ativa é um crime previsto no Código Penal brasileiro, que prevê pena também de 2 a 12 anos, podendo ser cumprido no regime fechado, no regime semiaberto ou aberto. Outra situação que pode ocorrer com relação aos particulares é aquela situação em que o particular fura a fila, ciente de que não se encontra em situação de risco, no grupo de risco, e sem que ele pague absolutamente nada, ele responde pelo crime. Mas nesse caso, ele responderá pelo crime, pela infração penal prevista no artigo 268 do Código Penal, que é a infração de infringir determinação de medida sanitária preventiva, que prevê a pena de até 1 ano de detenção. Esse crime é um crime considerado de menor potencial ofensivo, que vai tramitar perante uma das varas dos juizados especiais criminais. Vale aqui consignar que cabe, em todos esses casos, a prisão em flagrante. Então, a prisão em flagrante ela é cabível em qualquer infração penal, com exceção, evidentemente, desse crime de menor potencial ofensivo, onde há uma celeuma jurídica, se cabe ou não a prisão em flagrante. No nosso sentir, ele pode ser preso em flagrante, mas com relação a esse crime de menor potencial ofensivo, a questão é a lavratura da prisão em flagrante. Então ele é preso em flagrante, mas a lavratura ela não ocorre. Mas prisão em flagrante pode ocorrer. Lembrando que essa prisão em flagrante ela pode ser feita tanto por agentes da Polícia Civil quanto pela Polícia Militar. É o flagrante compulsório. Mas que qualquer pessoa do povo pode também praticar esse ato. Qualquer pessoa pode prender em flagrante quem estiver na prática de determinada infração penal, de determinado crime. É o chamado flagrante facultativo. Também pode ser observado a presença do Ministério Público. Quando a pessoa se depara com uma situação dessa, anômala, ela pode também acionar o Ministério Público do respectivo estado ou daquela cidade onde está ocorrendo a prática da infração penal. Dito isso, eu espero que você tenha compreendido o que eu disse aqui, e fica aqui esse alerta a todos os brasileiros. Furar a fila para obter a vacinação não compensa. Pode te trazer consequências maléficas, transtornos irremediáveis e também prejuízos de ordem financeira e também de ordem de liberdade, pois a sua liberdade poderá ser retirada em razão da prática desse crime. Deixo a você um forte abraço e até o próximo vídeo.